Dom Casmurro, capítulo 18, parte 2. Capítulo 18 é um plano. Eu sei que eu terminei meio abrupto o vídeo da parte 1, mas é que eu tinha me esquecido que horário que eu tinha uma aula e quando eu vi, já estava na hora da aula e eu pensei que eu tinha uma hora a mais. Eu tenho dessas histórias, não consigo calcular o tempo. Quando é 15 para as 8, eu penso que entre 15 para as 8 e 8 tem 1 hora e 15 minutos, quando na verdade, aparentemente, só tem 15 minutos. Então eu vou retomar a última frase da primeira parte desse vídeo dividido em 2. Capitu deixou-se ir rindo. Depois a conversa entrou a cochilar e a dormir. Então, com mais calma agora. Lembra-se que quando a conversa cochila, ela meio que para, aí depois volta, e aí para, depois volta. E aí a dormir, a conversa simplesmente para por um longo tempo, né? Tínhamos chegado à janela. Um preto, que desde algum tempo vinha apregoando cocadas, parou em frente e perguntou. Apregoando é vender, gritando, né? Sorvete! Acho que se vocês são um pouquinho, dependendo do bairro, um pouquinho mais velhos, vocês vão lembrar das pessoas apregoando sorvete, por exemplo. Ou o cara do carro do ovo, né? Que apregoa ovo. Ou o cara da pamonha. Está passando o carro da pamonha. Bom, Sinhazinha quer cocada hoje? Não, respondeu o Capitu. Cocadinha tá boa. Vá-se embora, replicou ela sem rispidez. Dê cá, disse eu, descendo o braço para receber 2. Comprei-as, mas tive de as comer sozinho. Capitu recusou. Vi que em meio da crise eu conservava um canto para as cocadas, o que tanto pode ser perfeição como imperfeição. Mas o momento não é para definições tais. Então ele não quer digredir mais, embora ele seja totalmente digressivo, né? Ou muito digressivo, ele não quer digredir mais ainda, mas a gente poderia entender, ou poderia tentar descobrir o que ele quer dizer com o fato dele ainda conseguir comer cocada. Pode ser uma perfeição como uma imperfeição. Eu penso assim, pode ser uma imperfeição porque poxa, o cara não consegue prestar atenção em algo sério, né? Então eles estão ali no drama da vida deles, eles não sabem se duas pessoas que se amam vão poder ficar juntos ou não, e ainda o cara vai pensar em doce, vai pensar em cocada. Então isso é imperfeição. Perfeição pode significar que ele mantém a paz de espírito mesmo em meio à tempestade. Então ele consegue comer a cocadinha tranquilinho, por mais que ele esteja nesse momento mais dramático da vida dele. Ou ele é tão inocente que ele não deixa o desespero tomar conta dele, né? E aí, perfeição ou imperfeição? Mas o momento não é para definições tais. Fiquemos em que a minha amiga, apesar de equilibrada e lúcida, não quis saber do doce. E gostava muito de doce. Olha que interessante. Reforça isso que a gente estava falando agora, né? Ela é lúcida, ela é equilibrada. Em teoria, ela também consegue manter a calma dela. Mas mesmo assim, ela não quer cocada. Ao contrário, o pregão que o preto foi cantando, o pregão das velhas tardes, tão sabido do bairro e da nossa infância, chora menina, chora porque não tem vintém, a modo que lhe deixara uma impressão aborrecida. Eu sei que essa frase é um pouco estranha de entender, porque ele repete o pregão ali no meio, né? Mas, basicamente, a estrutura da frase, depois a gente volta com o pregão. Ao contrário, o pregão, e aí ele fala algumas coisas sobre o pregão, a modo que lhe deixara uma impressão aborrecida. Como assim esse ao contrário? Esse ao contrário fica meio perdido aí. Não se a gente ler a frase anterior. Não quis saber de doce e gostava muito de doce. Não quis saber de doce, vírgula, uma informação extra.
gostava muito de doce. Então vamos ficar com a frase principal. Não quis saber de doce. Ao contrário, o pregão que o preto foi cantando, o pregão deixou nela uma impressão aborrecida. E aí o pregão é qual? Chora menina, chora porque não tem vintém. Okay? Vintém é uma ninharia. Originalmente era uma moeda de 20 réis, né? De cobre, não valia quase nada. Bom, e aí a pergunta é por que ela ficou aborrecida com o pregão? Da toada não era. Ela a sabia de cor e de longe. Usava repeti-la nos nossos jogos de puerícia, rindo, saltando, trocando os papéis comigo, ora vendendo, ora comprando um doce ausente, doce imaginário. Creio que a letra, destinada a picar a vaidade das crianças, foi que a enojou agora, porque logo depois me disse. Puerícia é infância, né? Tanto é que uma pessoa muito pueril é uma pessoa muito infantil. Por que picava a vaidade das crianças? Porque, olha, você é pobre, você não tem nenhum vintém para comprar cocada. Então, aparentemente foi isso que picou a Capitu também, porque logo depois me disse: se eu fosse rica, você fugia, metia-se no paquete e ia para a Europa. O paquete é um navio que vinha periodicamente da Europa, trazendo cargas, correspondências e levando e trazendo pessoas, né? Tanto é que não sei se aqui vai aparecer, mas em outros romances, acho que em A Luz de Azevedo, outros romances dessa época, a gente vê um personagem, por exemplo, esperando o paquete, porque ele está esperando notícias da Europa, ou ele encomendou um produto da Europa, esses produtos chegaram no último paquete. É a última atualização. É claro, porque não existe outro modo, deixa eu pensar, não existe outro modo de comunicação com a Europa. Então, por exemplo, se acontece uma guerra lá na Europa, você tem que esperar o próximo paquete. Nesse próximo paquete vai vir jornais da Europa, as notícias por boca mesmo e os produtos. Se eu fosse rica, você fugia, metia-se no paquete e ia para a Europa. Dito isso, espreitou-me os olhos, mas creio que eles não lhe disseram nada, ou só agradeceram a boa intenção. Com efeito, o sentimento era tão amigo que eu podia escusar o extraordinário da aventura. O extraordinário quer dizer o absurdo, que é como assim colocar no paquete e mandar ele para a Europa. A pergunta que fica aqui é por que ela espreitou os olhos dele e o que ela esperava que os olhos dele demonstrassem. Porque aparentemente ele foi ingênuo aqui. Aparentemente teve alguma ingenuidade e ele não entendeu, né? Então ela ficou espreitando, mas não encontrou nada porque ele só ficou lá, que bom, você se preocupa comigo. E aí, será que é o fato de ela ser pobre? Será que ela queria dizer que ela esperava que ele fizesse uma declaração dizendo que ele com certeza ia para a Europa? O que ela esperava dele? Como vês, Capitu, aos 14 anos, tinha já ideias atrevidas, muito menos que outras que lhe viriam depois, mas eram só atrevidas em si, na prática faziam-se hábeis, sinuosas, surdas e alcançavam o fim proposto, não de salto, mas aos saltinhos. Surda aqui é um outro significado ainda, pelo menos na minha opinião. Um dos significados estendidos da palavra surda pode ser impassível. Porque o que é uma pessoa impassível, né? Então eu estou seguindo nos meus propósitos e eu sou impassível. As pessoas tentam me influenciar ou me desanimar, mas eu não presto atenção a nada disso e continuo com esses propósitos, né? Pense. Esse significado está no dicionário. Surda pode ser impassível, né? Por extensão, eu sou surdo a tudo isso que está à minha volta, né? Parece que as ideias de Capitu também são assim. Ela toma ideias grandiosas, mas ela não toma uma decisão assim. Então, perceba, como o Bentinho faz.
O Bentinho é aquele moleque que a todo momento, não, então eu vou resolver tudo fazendo isso. Então eu vou resolver tudo fazendo isso. A Capitu tem ideias audaciosas, mas ela não pensa em um salto só. Ela pensa em diversos saltinhos, até chegar ao propósito. Então é audaciosa, mas ela tem essa constância, ela tem essa característica do plano, de continuar. Percebam como eram as ideias dela. Vamos voltar. Mas eram só atrevidas em si. Na prática, faziam-se hábeis, sinuosas como uma rua, que vai assim. Isso significa o quê? Fala o quê? Vamos supor que para a Capitu chegar, de acordo com a descrição do Bentinho, para a Capitu chegar daqui até aqui, né, ela poderia escolher algumas estratégias. A primeira seria tentar dar um salto enorme. Né? Vou usar toda a minha força, vou resolver isso de uma vez por todas. Às vezes a gente faz isso, né? Vai, começar a ir para academia, em vez de pensar de fazer várias açõezinhas, eu aproveito toda a energia que o começo do propósito tem e falo, não, hoje eu vou fazer 750 abdominais e correr 35 quilômetros. E aí corre e nunca mais volta para academia, né? É uma característica da criança isso. É uma característica da criança. É uma característica do Bentinho. O Bentinho, ele quer chegar aqui, que é não ser padre. Ele quer vir daqui até aqui, fazendo o quê? Dando um salto enorme. Não, eu vou chegar lá e falar que eu não vou e pronto. Né? Talvez se ele podia pensar uma ideia, não, então eu vou fugir. Ele não pensaria nisso porque ele ama muito a mãe dele, mas então eu vou fugir. Então é um propósito só, né? Uma ação só. A gente já viu que a Capitu vai aos saltinhos. Só que pode ser que tenha obstáculos no meio do caminho. Por causa disso, que os planos dela são sinuosos, ou as ações, né, são sinuosas e surdas. Bom, surda a gente falou, sinuosas, né? Então, se ela chega aqui, então ela está saltandinho, né? Então, ela está saltandinho, ela chega aqui, ela vê que tem um obstáculo intransponível, ela vai ir para cá, depois vai para cá, depois vai vir para cá, depois vai vir para cá, até chegar no objetivo dela. Então, percebam o quão matura que é a Capitu em relação ao Bentinho. A gente vai ver isso em todo o tempo. Na prática, faziam-se hábeis, sinuosas, surdas e alcançavam o fim proposto. Não de salto, mas aos saltinhos. Não sei se me explico bem. Suponde uma concepção grande executada por meios pequenos. Assim, para não sair do desejo vago e hipotético de me mandar para a Europa, Capitu, se pudesse cumpri-lo, não me faria embarcar no paquete e fugir. Estenderia uma fila de canoas daqui até lá, por onde eu, parecendo ir à fortaleza da laje em ponte movediça, iria realmente até Bordeaux, deixando minha mãe na praia à espera. Bom, ele só reforça essa imagem que eu já falei para vocês, né? Se você não pode pegar um paquete e ir direto para a Europa, coloca um monte de bote e o Bentinho ia saltando aqui, até a Europa. Né? Fortaleza da Laje é um forte, coloquem no Google, é bem bonito. Hoje em dia está abandonado, ele fica entre o Rio de Janeiro e Niterói. Basicamente uma pedra enorme e em volta tudo água, não tem areia, nada. Então, e lá eles aproveitaram aquela pedra, né, para fazer um forte, um ponto estratégico para defender a Bahia e tudo mais. No tempo do Bentinho, aqui no Machado de Assis, esse forte ainda era ativo. Hoje em dia já está desativado, foi desativado em 1997, segundo a informação que eu tenho aqui. E aí é tipo um albatroz abandonado assim, sabe? Tem uns vídeos bem interessantes. Ok, esse não é o ponto, né? O ponto é que é como se fosse até a Fortaleza da Laje, que é como se fosse essa ilha, essa pedra-ilha, né? Com uma ponte movediça. Bordeaux nada mais é que Bordeaux. Okay? É um aportuguesamento. A palavra
aportuguesamento de Bordeaux, que é uma cidade na França, né? Por curiosidade, Bordeaux, a cor, que é tipo um vermelho bem escuro, né? Vem por causa do vinho. Então é a cor do vinho de Bordeaux, né? E aí quando eu ouvi essa palavra bordéus, aí eu pensei, nossa, então bordel deve ser porque os primeiros bordéis, sei, é uma daquelas madames francesas que vieram de Bordeaux e abriram aqui, mas não, na verdade é uma outra etimologia. Vem de borde, que era uma palavra do francês antigo, né? Que significava tábua. Em inglês também, board pode significar tábua, entre outras coisas. E aí, board, ou board, vai significar uma casa velha feita dessas tábuas, e bordel é o diminutivo disso, é uma casinha velha feita dessas tábuas. Então, basicamente, um bordel era lá uma casinha bem caindo aos pedaços, onde tinha umas 2 ou 3 mulheres para a diversão da galera. Bom, não é o ponto aqui, né? O ponto é que, poxa, eu não tô com a minha outra edição, até queria ver se na outra edição eles mantiveram o aportuguesamento de bordéus e não colocaram Bordeaux. Vamos voltar. Iria realmente até Bordeaux, deixando minha mãe na praia à espera. Tal era a feição particular do caráter da minha amiga, pelo que não admira que, combatendo os meus projetos de resistência franca, fosse antes pelos meios brandos, pela ação do empenho, da palavra, da persuasão, lenta e diuturna. Diuturna é prolongado, longo. E examinasse antes as pessoas com quem podíamos contar. Estratégia dos dois, né? Ele queria fazer uma resistência franca, aberta. Né? Não vou e pronto. Tu não. Peraí, vamos ver com quem a gente pode falar. Vamos ver como que a gente pode ir simplesmente sugerindo, vamos sentindo o caminho. Então, estou buscando agora alguém que pudesse ser aliado. Rejeitou o tio Cosme. Era um boa vida. Se não aprovava a minha ordenação, não era capaz de dar um passo para suspendê-la. Prima Justina era melhor que ele. E melhor que os dois seria o padre Cabral, pela autoridade, mas o padre não havia de trabalhar contra a igreja. Só se eu lhe confessasse que não tinha vocação. Posso confessar? Pois sim, mas seria aparecer francamente, e o melhor é outra coisa. José Dias. Perceba, Capitu já entendeu toda a personalidade de cada uma das pessoas ali, entendeu estratégias possíveis. Então, tio Cosme não, tia Justina talvez, o padre Cabral com certeza, se a gente convencer, mas espera lá, vamos analisar também, vamos analisar o José Dias agora. Porque com o padre Cabral você teria que ser muito franco, né? Seria aquele ataque frontal que o Bentinho quer fazer. Mas seria aparecer francamente, e o melhor é outra coisa. José Dias. Que tem José Dias? Pode ser um bom empenho. Mas se foi ele que falou, não importa, continuou o Capitu. Dirá agora outra coisa. Ele gosta muito de você. Não lhe fale acanhado. Tudo é que você não tenha medo. Mostre que há de vir a ser o dono da casa. Mostre que quer e que pode. Dê-lhe bem a entender que não é favor. Faça-lhe também elogios. Ele gosta muito de ser elogiado. Dona Glória, presta-lhe atenção. Mas o principal não é isso. É que ele, tendo de servir a você, falará com muito mais calor que outra pessoa. No final você vai ser o dono da casa, ele é o agregado. Não acho não, Capitu. Então vá para o seminário. Isso não. Mas que se perde em experimentar? Experimentemos. Faça o que lhe digo. Dona Glória pode ser que mude de resolução. Se não mudar, faz-se outra coisa. Mete-se então o padre Cabral. Você não se lembra como é que foi ao teatro pela primeira vez, há 2 meses? Dona Glória não queria, e bastava isso para que José Dias não teimasse. Então, Dona Glória não queria e José Dias também não ia querer. Né? Mas ele queria ir. E fez um discurso, lembra-se? Lembra-me, disse que o teatro era uma escola de costumes. Justo. Tanto falou que sua mãe acabou consentindo. E pagou a entrada aos 2. Ande, peça, manda.
Olhe, diga-lhe que está pronto a ir a estudar leis em São Paulo. Estremeci de prazer. São Paulo era um frágil biombo destinado a ser arredado um dia em vez da grossa parede espiritual e eterna. Prometi falar a José Dias nos termos propostos. Capitu repetiu-os, acentuando alguns, como principais, e inquiria-me depois sobre eles, a ver se entendera bem, se não trocara uns pelos outros. Então, não só ela fez todo o plano, como ela está treinando o Bentinho e está fazendo uma prova oral ali com ele. Então tá, vamos ver como é que você vai fazer isso, como é que você vai fazer aquilo. E insistia em que pedisse com boa cara, mas assim como quem pede um copo de água à pessoa que tem obrigação de o trazer. Conto essas minúcias para que melhor se entenda aquela manhã da minha amiga. Logo virá a tarde, e da manhã e da tarde se fará o primeiro dia. Manhã aqui é infância. Né? Então, ele está contando esses detalhes para que a gente entenda como a Capitu era desde infância, né? Adolescência nesse caso. Logo virá a tarde, e da manhã e da tarde se fará o primeiro dia, como no Gênesis, onde se fizeram sucessivamente 7. Perceba, bom, na Bíblia, né, no Gênesis, está lá, houve uma manhã e uma tarde, foi o primeiro dia, e Deus viu que era bom, e aí houve o próximo, e assim por diante, né? É fato, a gente ainda pode discutir se a Capitu, aquela clássica questão, né? A Capitu traiu ou não traiu? Mas uma coisa é fato aqui. O Bentinho quer convencer a gente, ele quer convencer a gente que a Capitu é muito ardilosa. Né? E aí eu tô falando lá do Dom Casmurro. Lembre-se, todo momento, um ótimo jeito de ler Dom Casmurro é todo momento que você está mergulhado aqui no nível narrativo. Então aqui está a Capitu e o Bentinho conversando, né? Fazendo os planos, com a trama deles. A todo momento é interessante a gente ficar imaginando como background, como pano de fundo, esse narrador já velho, sozinho, que é o Dom Casmurro, né? O Bentinho crescido. Então esse narrador é que está falando, contando tudo pra gente. E ele quer mostrar como a Capitu já era ardilosa desde o começo. Ele está falando, olha, perceba muito bem isso, porque essa é a manhã. Aí vai haver o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e depois de todo esse tempo vai ser a Capitu que me traiu.